Eu já trabalhei para empresas gigantes como C6 Bank, Grupo Boticário, iFood, Revolut e essa última empresa é a maior fintech da Europa. Eu trabalhava lá ganhando R$ 18.000 por mês. Praticamente todas as oportunidades eu consegui graças ao LinkedIn. E hoje eu vou fazer uma coisa que vocês sempre me pedem, que é mostrar o meu perfil do LinkedIn e explicar para vocês como eu consegui cada uma dessas oportunidades. Mas eu já adianto que vai ser muito diferente do que vocês imaginam. Bom, então vamos direto ao ponto aqui mostrar o meu perfil para vocês. Esse aqui é o meu LinkedIn. Como vocês estão vendo aqui, minha última posição foi trabalhando para Revolut, empresa gringa, né? E cara, eu praticamente não tenho nenhuma postagem aqui, né? Eu diria que eu praticamente nunca postei, né? E eu tive várias experiências aqui já, ó, trabalhando para Revolut, sênior no iFood, sênior no Boticário, C6 Bank, então tenho várias coisas aqui para mostrar para vocês. E, cara, eu sempre consegui muitas mensagens aqui de oportunidades para, cara, qualquer empresa aí que vocês imaginarem, sei lá, Itaú, tem aqui, né, gente me oferecendo oportunidade e eu já vou mostrar tudo isso para vocês. Mas antes eu vou falar da patrocinadora do canal, que é a UVP. Então você já sente que ganha bem, trabalha, mas o dinheiro não sobra no final do mês? Cara, eu vou dizer para vocês que eu já invisto faz bastante tempo, tá? Desde lá de 2019, mais ou menos, e faz um tempo já também que eu sou cliente da UVP. Já faz aí mais de um ano, bem antes de eu criar o canal, e sinceramente eu gosto muito deles. A UVP é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. O curso é 100% online e pensado para quem quer organizar a vida financeira, aprendendo a investir com segurança do básico ao avançado. Eles já têm mais de 60 mil alunos e só tem uma reclamação real no Reclame Aqui. Então, sinceramente, a qualidade nem se discute, cara. Então, eles são totalmente confiantes no produto deles. Mesmo se você concluir tudo, caso você não tenha aprendido a investir ou não se sinta satisfeito, você ainda pode pegar todo o seu dinheiro de volta. Eu, pessoalmente, sou totalmente grato ao VP porque, por causa deles, hoje eu me sinto confiante investindo. Para quem me segue no Instagram, já viu eu vira e mexe citando eles porque eu tô sempre fazendo curso, consumindo conteúdo. Então clica no link da descrição para fazer análise de perfil deles, porque aí eles vão ver se faz sentido tanto para eles quanto para você, porque precisa fazer sentido. Se você ganha pelo menos R$ 4.500 por mês ou tem um custo de vida mais baixo, de repente mora com os pais, a UVP vai ser perfeita para você. Investir não é sobre ter rios de dinheiro, é sobre ter o controle. Então é melhor começar agora. Então voltando ao meu perfil no LinkedIn, como vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar nas mensagens, ó. Já teve aqui, ó, Itaú, todas as empresas, cara, mais loucas aí que vocês conhecem, já me mandaram mensagem, né? Ó, Mercado Livre, que mais? Amazon, ó, tá tudo aqui, sabe? Google, eu já recebi muitas propostas de emprego, sei lá, Quinto Andar, aqui também. Tudo aí que vocês imaginarem, Boticário é onde eu trabalhei, né? Mas tudo que vocês imaginarem já apareceu aí, já recebi mensagem deles querendo me contratar, ou eu realmente fui e é, fiz o processo e consegui a oportunidade, né? Ó, Nubank, sei lá, tudo aí que vocês imaginarem tem oportunidade aqui no meu perfil. E como que eu consegui tudo isso, né? Eu vou mostrar para vocês. Bom, como vocês podem ver, eu já trabalhei em 4 empresas diferentes, que foram a Revolut, iFood, Boticário e C6 Bank. E teve 2 empresas aqui que eu consegui através só do LinkedIn. O resto teve mais alguma coisa. Então, o que eu consegui só através do LinkedIn foi a Revolut e o iFood, as 2 últimas empresas que eu trabalhei. Porque como foi a história, né? O C6 Bank, eu comecei a trabalhar lá desde a minha época de estágio. Então aqui, ó, em janeiro de 2019, eu era estagiário e eu consegui essa oportunidade através de uma parceria da minha faculdade que eu fazia. Então eu fazia a faculdade SPTech e lá eles têm um programa de estágio que todos os alunos conseguem estágio e a empresa que eu entrei foi a favorita lá da faculdade, a que todo mundo queria entrar. Eu entrei no C6 Bank, foi uma ótima oportunidade aí. E eu fiquei muito feliz, né? Então tudo que eu precisei fazer aqui era ser, cara, o melhor aluno da sala aí. Então foi o que eu fiz, fui um dos melhores alunos da sala e entrei no C6 Bank. Depois disso, C6, eu fiquei um bom tempo aqui, né? 4 anos e 3 meses. Aí eu fui demitido por causa de um layoff lá em 2023, março de 2023. Teve um layoff no C6 Bank, é a época que estava tendo bastante demissão em massa, né? 23. E aí eu fui demitido, mas logo no mesmo mês aqui, ó, março de 2023, eu entrei no Grupo Boticário. E aqui no Grupo Boticário eu entrei por quê? Porque foi através de uma recomendação. Então um colega de trabalho aqui no C6 me recomendou pro pessoal aqui do Boticário e eu entrei, cara, foi fácil aqui entrar no Boticário. Mas assim, claro que foi só, né? Uma indicação lá, me indicaram lá no sistema, aí me chamaram para entrevista e aí eu fiz a entrevista completa, cara, tive que passar por todo o ciclo aí de entrevistas e muito bem, e só assim então eu consegui ser
contratado e o legal é que nessa contratação fui promovido, né? Então no C6 Bank eu trabalhava como pleno, já no Boticário eu entrei direto como sênior, depois de só 4 anos de carreira, né? Sendo que 1 ano e meio disso era de estagiário, eu já estava sênior no Grupo Boticário. E eu tinha acabado de ter sido demitido, né? Então foi aí, cara, várias circunstâncias difíceis, mas eu consegui aqui virar sênior. Fiquei muito feliz. E aqui foi a época que eu cheguei no salário de 10 mil reais. E aí chega aqui nas empresas que eu consegui a oportunidade só pelo LinkedIn. Então, desde essa época aqui, vou te falar que principalmente nessa época, eu recebia muito contato de empresa passivo aqui no meu chat do LinkedIn mesmo, né? Muita gente, mensagem querendo falar comigo, me oferecer oportunidade de emprego, mas aqui na época de Boticário já também estava tendo muita oportunidade, cara. E aqui já era 2024, né? Novembro de 2024, então, pô, já não era um mercado tão aquecido igual a época de pandemia, mas mesmo assim eu estava recebendo bastante mensagem. Então, nessa época eu lembro que eu fiz o processo seletivo tanto para o iFood e também fiz para o Nubank na época. Então eu recebia, né, proposta de várias empresas como Itaú, Bradesco, Quinto Andar, Amazon, mas as duas empresas que eu me interessei na época eram o iFood e o Nubank. As outras eu recusei, não quis fazer entrevista. Porque eu sou um cara que eu não fiz tantas entrevistas na minha vida. Eu fui mais certeiro nas entrevistas que eu fiz, pelo menos até essa época aqui do iFood. Então até essa época aí eu devo ter feito só essas entrevistas de emprego praticamente. Eu lembro que eu fiz também para o Carrefour, mas eu fui aprovado no Carrefour, mas eu recusei, não quis entrar lá mesmo depois de ser aprovado, receber o contrato, tudo. Então aqui, cara, eu trabalhei em 3 empresas e eu praticamente tinha feito 4 ou 5 entrevistas de emprego na minha vida, mas todas que eu fiz eu passei. E aqui no iFood eu fui, né, chamado do nada pela minha caixa de mensagens, fiz todo o processo seletivo e entrei. E já vou explicar melhor como foi cada um dessas etapas. Mas aí, completando aqui com o meu emprego na Revolut, eu também recebi uma mensagem, mas foi um pouco diferente. Aqui eu recebi uma mensagem, eu vou mostrar para vocês. Revolut. Ó, só de curiosidade aqui, eu recebi proposta da Revolut em 2022, mas eu não respondi, eu deixei no vácuo, né? Aqui, ó, em julho de 2022, o pessoal já estava querendo me contratar aqui na Revolut, uma empresa que paga muito bem, né, gringa. Mas eu fui responder eles só que em 2024, que essa moça aqui, ela me mandou uma mensagem me chamando para um meetup aqui em São Paulo, que é a região que eu moro. Então ela só me convidou para ir no meetup dessa empresa e eu fiquei, caramba, por que não, né? Não é muito longe aqui de casa, pegar o carro, ir para lá e quem sabe, né, aparece alguma oportunidade legal. Então eu respondi, sounds interesting, né? Parece interessante. Eu vou comparecer ao meetup. E aí foi a primeira vez que eu fui num meetup assim por conta própria, sem ir com mais gente do trabalho, né? E aí, cara, eu fui lá, né, fiz o contato com as pessoas, conversei, e aí naquele meetup eu consegui uma entrevista de emprego. Então eu falei que eu trabalhava com Java, era o que eles procuravam, e aí eu consegui uma entrevista, depois essa entrevista ela foi presencial, então mesmo a empresa sendo gringa e tal, eles estavam com uma equipe aqui no Brasil que eles estavam viajando, e aí eu fiz essa entrevista presencial com essa moça mesmo aí do chat, e consegui, né, passar por várias empregos da Revolut, passei por 5 etapas de processo, 2 meses de entrevista, muito trabalho, muita dor de cabeça, muitos altos e baixos, achei que ia passar, achei que não ia passar, mas no final deu tudo certo, fiquei muito feliz e consegui esse emprego, que foi meu último emprego, que eu estava ganhando 18 mil reais por mês trabalhando na Revolut para empresa do exterior, que é a maior fintech da Europa, uma empresa muito louca, muito da hora mesmo, que eu tenho muita gratidão de ter trabalhado lá. Mas como que eu consegui tantos contatos passivos no LinkedIn? Como que tanta gente me chamou aqui? Qual que é o meu segredo? Bom, eu vou mostrar como que meu LinkedIn é estruturado, meu perfil. Primeiro, a minha headline aqui do LinkedIn. Eu sempre usei esse formato aqui mais ou menos, e é o formato que o pessoal usa mais, então é o mais comum, né? Colocar o meu nome completo aqui, uma foto aí, né? Bem profissional. E aqui na minha headline eu coloco engenheiro de software, sempre em inglês eu coloco, porque eu estou procurando oportunidades em inglês, então eu deixo meu perfil todo em inglês, eu nem boto a opção de trocar para português, né? Tudo só em inglês mesmo. E aí eu coloco aqui o meu cargo, que é Software Engineer, na Revolut, a empresa que eu estava trabalhando, e eu já boto aqui que eu sou especialista em qual é a minha especialização. Minha especialização é em Java e Kotlin, as linguagens que eu trabalho mais. Aqui é a faculdade que eu fiz, né, SPTech, e aí logo abaixo tem aqui o meu sobre, né, meu about, e aí, cara, eu coloco uma introdução aqui amigável, porque é a minha personalidade, né, o meu estilo, eu gosto de ser assim mais amigável, e aí eu falo, né, tenho experiência sólida com 6 anos, já coloco logo no início o meu maior resultado, né, a minha maior headline, assim, o que vai chamar atenção, que é falar
E o resumo de quem eu sou, né? É software engineer especialista com 6 anos de experiência. E aí, trabalhando só em empresas multibilionárias e com todas essas tecnologias, que é Kotlin, Java, aí em ordem de importância, né? E aí, aqui já colocando algumas keywords, né? Palavras-chave, para que o meu perfil seja mais bem encontrado por quem está procurando esse tipo de tecnologias e também as inteligências artificiais conseguirem ler melhor o meu perfil. E aí logo abaixo eu coloco algumas conquistas que eu durante a minha carreira. Então eu falei aqui, né, que eu melhorei em 98% o tempo de resposta de uma query, que eu já construí, né, padrões que foram usados por mais de 100 funcionários na empresa. Eu já mentorei pessoas, né, ajudei elas a fazer a, o plano de carreira delas, né? Eu era o mentor mesmo aí. Então é isso que fala o meu about. Ele simplesmente é o primeiro parágrafo colocando aquele resumão de quem eu sou e depois conquistas para mostrar por que eu sou um cara bom, um cara importante. E agora uma parte interessante, né? As postagens, que são uma parte aí que muita gente tem muitas dúvidas. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Acabou minhas postagens. Eu realmente, cara, nunca fui de postar no LinkedIn. Essas 3 postagens eu fiz tudo esse ano aí, recentemente. Vindo aqui desde o início, a primeira coisa que eu postei era aqui divulgando os estágios no C6 Bank, que era onde eu trabalhava. Então eu pensei, pô, vou compartilhar aqui o post de estágio pro pessoal que meus amigos trabalharem no C6 também. E aí eu compartilhei aqui, isso aqui nem conta, né? O que importa é isso, o que eu buguei. E aí o segundo post que eu fiz foi esse aqui, porque foi quando eu tive meu primeiro reconhecimento no meu trabalho. Então, lá no C6, na época que eu era estagiário mesmo, eu fui reconhecido como um dos funcionários de destaque da minha equipe, que era a equipe de dados na época. Então, eu era simplesmente um estagiário lá em 2019, no meu primeiro ano trabalhando na minha vida, e eu recebi isso aqui, que era um prêmio em dinheiro lá, fiquei bem feliz, o pessoal me parabenizou aqui, o pessoal da minha equipe. Então, mesmo sendo estagiário, né, competindo com todos os membros aí, os outros funcionários da minha equipe, eu ganhei como funcionário de destaque, mesmo o cara mais novinho lá na equipe. E aí para mostrar, né, que você ter um destaque, você ser reconhecido dentro da empresa, não é ligado à experiência. Eu diria que definitivamente não é ligado ao seu tempo de experiência. Se você for aquele cara obcecado que trabalha que nem louco, de forma não saudável e que tá nem aí, só quer entregar muito mesmo, você vai ser reconhecido, cara. É claro que tem casos e casos, né? Tem empresa aí, não tem jeito, nada é regra preto no branco, né? Mas, mano, se você conseguir aí fazer um trabalho de destaque, você vai ser reconhecido em alguma hora. E aí foi esse o meu segundo post aqui no meu perfil. Então deixa eu mostrar os outros aqui pra vocês. E aí depois disso, cara, foi só 2 posts aqui. Um eu comemorando que eu saí do C6 Bank e entrei no grupo Boticário como sênior pela primeira vez. Então só isso, né? E agradecendo meu tempo de C6. E o outro post foi eu comemorando que eu tava saindo do Boticário pra entrar no iFood. Caramba, 200 likes aqui é bastante coisa, né? É porque eu tenho 5 mil seguidores aí. Eu nem uso o LinkedIn e vocês aí do YouTube vai ficar me seguindo lá no LinkedIn, sei lá por quê, mas é engraçado isso. E aí, depois disso, o que aconteceu? Esse ano eu estava procurando, né, a minha vaga para o exterior, queria trabalhar para uma empresa gringa, então eu estava tryhardando aqui, né? Mas o meu tryhard aqui, na verdade, foi só fazer 3 postzinhos bem simples aqui, com mó cara de chat GPT, né? Olha isso aqui, ó. Fala se você não bate o olho e pensa, pô, ele gerou isso com chat GPT. Mas, para falar a verdade, cara, eu não usei chat GPT. Quer dizer, eu escrevi todo esse post, esses 3 posts da minha cabeça, né? Porque aqui eram as minhas anotações de estudo, né? Então eu escrevi tal, e aí eu só pedi pro ChatGPT dar uma formatada para ficar mais bonitinho, né? Ele colocou esses emotes aqui, e aí ficou desse jeito. Só que eu acho que eu cometi um erro. Eu acho que não vale a pena você pedir pro ChatGPT formatar, porque aí sim que fica aparecendo algo que foi criado pelo ChatGPT. Então eu peguei um texto que era original mesmo, meu, e fiz e sabotei o meu próprio texto. Fiz ele parecer que era gerado por inteligência artificial, sendo que não era. Então, resumo aqui sobre os meus posts. No começo, cara, eu até gostei. Eu lembro que eu gostava do LinkedIn no começo. Eu tentei começar a pensar, usar assim, mas com o tempo eu realmente percebi que era uma rede social muito chata. Eu sentia muita falsidade, assim. E aí eu desisti, eu simplesmente não postava. Aqui, ó, do nada eu compartilhei um negócio. Isso aqui foi para ajudar os estagiários que trabalhavam na minha equipe,
Tinha um pessoal aqui, pô, que eu gostava muito deles, eu queria que eles aprendessem a programar, eu gostava de ensinar eles, e aí então eu compartilhei aqui com eles. Mas com o tempo, realmente, eu não tava nem aí mais pro LinkedIn e dava muito preguiça realmente de usar essa rede. Porque apesar de eu parecer legal, eu percebi mesmo que tinha muita falsidade, porque os meus próprios amigos e conhecidos que pô, odiavam o trabalho deles, estavam lá no LinkedIn falando que amavam e a oportunidade, não sei o quê, que é muito legal, muito obrigado pelo bombom de 50 centavos que eu ganhei do meu chefe, mas era tudo falsidade, cara. Então eu até entendo, né? Não tem problema você ser falso no LinkedIn. Tem que ser falso mesmo. Tem que jogar o jogo aí da rede social, porque é assim que a gente consegue emprego, né? Então, gente, se vocês me perguntarem se eu recomendo que faça essas postagens aqui, recomendo que faça sim. Bota lá que você está aprendendo, que você está muito realizado no seu emprego, porque se você não fizer isso, você vai ter menos chances de conseguir seu próximo emprego. Mas tá aí, né? Eu não gostava, então realmente eu não nunca precisei muito, né? Então eu não fazia, eu não ficava postando que nem louco aí. Fazendo o jogo dos ratos aqui, a falsidade. Então, se não foi através das minhas postagens, como que tantos recrutadores chegaram até mim? E eu acredito que foram graças a 4 fatores principais. O primeiro deles foi graças às minhas conexões. Então, graças às conexões aqui dentro do LinkedIn mesmo, tá? Que eu tenho mais de 500 conexões, o que não é tanta coisa, é legal você ter mais do que isso, mas eu fui, né, adicionando as pessoas com o tempo da minha carreira, e eu adicionava pessoas muito boas, porque eu trabalhava em empresas muito boas. Então, os meus colegas lá do C6 Bank, os meus colegas do Grupo Boticário, sempre fui adicionando eles, né, criando a conexão aqui no LinkedIn, e isso ajuda bastante para o seu perfil ser melhor ranqueado, ser mais recomendado para os recrutadores. Além disso, né, adicionar recrutadores, isso também ajuda bastante. Então, graças a essas conexões que eu tenho, eu acredito que meu perfil aparecia melhor aí, ranqueava melhor. E o segundo motivo que eu consegui bastantes oportunidades é graças à minha headline e à empresa que eu estava trabalhando. Então, pô, eu tá trabalhando na Revolut, eu tá trabalhando no iFood, tá trabalhando no Boticário, no C6. Isso aí por si só, eu acredito realmente que já dá muitas oportunidades. Então, acho que os recrutadores realmente vão lá no pesquisam Software Engineers do C6 Bank, faz de conta que o cara é um recrutador do Itaú. Então ele vai procurar gente que já trabalhou no setor financeiro. Então ele vai nas grandes empresas de setor financeiro, como o C6 Bank, e procura as pessoas que trabalham lá. Foi assim que eu consegui bastante oportunidade, eu acredito. O terceiro motivo que deu bastante certo para eu vir bastante recrutador é a época de anos abundantes, né? Então aqui até mais ou menos 2023 até 2022, mais ou menos, era a época que tava tendo um boom de tecnologia, muitas empresas contratando muito, né? O famoso boom da pandemia. Mas, cara, eu vou te dizer que essa época eu não aproveitei de nada esse hype, né? Eu só continuei trabalhando no C6 de boa lá. Eu fui bastante promovido, né? Consegui subir até pleno bem rápido, eu tava quase sênior aqui. Mas eu não aproveitei disso para conseguir outros empregos ou para ficar pulando de empresa em empresa. Eu realmente fiquei 4 anos aí consolidando meu conhecimento dentro do C6 Bank, que já era uma empresa magnífica para eu me desenvolver, eu aprender cada vez mais. E outro motivo que eu consegui bastante oportunidades foi graças ao meu networking dentro das minhas próprias empresas que eu trabalhei. Então, e eu digo networking, cara, não é nem você ficar se esforçando para conhecer as pessoas, para conversar, para criar aquela conexão. Não, eu nunca me esforcei para fazer networking. Eu só, cara, trabalhava, fazia meu trabalho e era um cara legal, né, cara? Seja legal, ajude as pessoas, contribua na sua equipe, fora da sua equipe, e assim você vai criar conexões bem fortes, de verdade. Então, networking, cara, é realmente fazer amizade, ser você mesmo e verdadeiro. Então, eu lembro que aqui no C6 Bank, por exemplo, eu tinha uma equipe muito boa nessa época que trabalhava de software engineer. Então eu fiz, cara, amizades boas lá, a gente trabalhava bem, todo mundo gostava de trabalhar junto. E graças a isso, logo que eu fui demitido, o cara me recomendou pro Boticário, aquele me recomendou de olhos fechados, ele confiou totalmente porque ele me conhecia, sabia do meu trabalho, sabia que eu entregava coisa boa. Então ele recomendou felizão aqui pro Grupo Boticário. Eu cheguei lá, fiz a entrevista, era bom mesmo, então consegui o emprego, é simples assim. E a partir daí não foi mais o networking, foi realmente as mensagens no LinkedIn que eu consegui aqui pro iFood e pra Revolut. Mas, cara, networking aí, muito importante, mas eu digo, cara, networking é só você ser bom, mostrar minimamente, né,
o quanto você conseguir e ajudar as pessoas, principalmente isso, ajudar as pessoas. E como que eu cresci tanto na minha carreira? Bom, eu queria trazer 2 pontos aqui para vocês. O primeiro, acho que é sobre a faculdade aqui, né? Eu fiz a faculdade SPTech e, cara, eu criei boas amizades lá dentro da minha faculdade. Então, novamente, networking, só que dentro da faculdade. Então, eu tinha o meu grupo de amigos lá, que a gente fazia os trabalhos juntos, a gente saía pra beber, ia em festa, sei lá. Mas, cara, bons amigos e gente boa, né? Gente que trabalha bem, gente que estuda, gente que quer ter um futuro legal. Então, eu criei essa rede de amigos que sempre se ajudou bastante, sempre procurou evoluir, contribuir. Então, isso ajudou muito no meu crescimento, eu tenho muita certeza disso. E aí, cara, na faculdade eu também depois tive a oportunidade de fazer aqui a pós-graduação em liderança e tecnologia. Eu até ganhei essa pós-graduação de graça. Eu fiz de graça porque a faculdade estava lançando esse curso e eles queriam uma turma de ex-alunos muito bons. Então eles chamaram aí os melhores ex-alunos aí que eles queriam, que eles achavam que ia fazer sentido para fazer esse novo curso. Então eu fui chamado para fazer esse curso de graça. Fiz aí um curso aí de, sei lá, 50, 40 mil reais. Eu fiz de graça, fiquei muito feliz. Então para você ver, né, que durante a minha carreira eu já fui reconhecido várias vezes. E cara, o segredo é simplesmente você ser bom, saber mostrar isso, sem exagerar e criar boas conexões. E aí, voltando mais ao assunto aqui do LinkedIn mesmo, eu acredito que hoje em dia eu já, apesar de não ter usado tanto o LinkedIn aqui para fazer um monte de postagem, hoje em dia eu já entendi muito melhor como ele funciona, porque eu fiz vários cursos, fiz algumas mentorias para entender melhor o funcionamento dessa rede aqui que é tão importante para a gente. Então eu tenho 3 dicas principais para passar aqui para vocês. A primeira é criem conexões aqui, né? Os amigos aqui no LinkedIn. Façam bastante conexões todo dia. Entra lá na aba aqui de networking, se conecta com recrutadores, com pessoas que trabalham nas empresas que você quer trabalhar. Então criem essas conexões para você ranquear melhor aí nas pesquisas. Essa é a primeira dica que eu tenho para trazer para vocês e sempre façam isso. Aí a segunda dica é sobre as postagens. Elas realmente fazem muita diferença, gente. Então, principalmente se você não tem aqui um currículo com empresas muito boas, você vai ter que, né, rely aí, se apoiar bastante nas postagens. Então faça as postagens sobre as coisas que você está estudando, né? Eu, por exemplo, aqui estava estudando sobre locks otimistas e pessimistas, sobre sharding de database, então eu fui postando o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, minhas anotações. Então se você já estudar anotando de uma forma assim visual, já fica bem legal de você poder compartilhar esse conhecimento depois, né, aqui no LinkedIn. Fica bem mais fácil. E aí, por que é tão bom fazer esses monte de postagens, né? Já que você não tem um currículo aí para ser a sua autoridade, as postagens viram a sua autoridade. Isso aí já é bem legal, porque o recrutador vai ver que você manja daquilo que você diz que manja e também porque as postagens, elas se espalham muito por aí. Então, o recrutador, ele vai abrir a home dele do LinkedIn e vai aparecer sua postagem lá para ele, né? Por isso que faz tanta diferença. Então, ao invés dele ter que pesquisar o seu perfil, a sua postagem vai aparecer na home para ele, né? No algoritmo. E aí, a última dica que eu tenho para trazer para vocês é a questão da interação nessa rede social. E por que, então, que essas postagens vão aparecer para o recrutador? Justamente por causa disso, da interação. Porque interação aqui no LinkedIn é muito importante. Você curtir, você reagir ao post, você comentar, você repostar, isso tem um poder muito poderoso, poder poderoso, né? Porque, por exemplo, se os seus amigos, aí, seus conhecidos, suas conexões comentarem, interagirem com o seu post vai aparecer para as conexões dele. Então faz de conta que você tem um amigo aí que é fodão, ele tem aí várias conexões em várias empresas legais, e aí você vai lá e faz uma postagem, esse seu amigo interage, comenta no seu post. Pô, o seu post vai ser divulgado para essas pessoas fodonas que o seu amigo é amigo. Então por isso que interagir na postagem dos outros, ou as outras pessoas interagirem na sua postagem, é tão importante. Eu digo aí que é um hack, vai fazer você se espalhar pela rede aí de formas muito boas. Então essas são as dicas que eu tenho para mostrar para vocês aqui no LinkedIn. Bom, e esse então é meu perfil do LinkedIn, eu tenho aqui 5.000 seguidores, se você quiser entrar lá e me seguir também, pode me seguir, mas eu já te adianto que eu não posto o LinkedIn não oficial, porque eu acho ela muito chata, mas ela é sim muito importante para sua carreira, então dê uma atenção lá. Ela é muito boa para criar conteúdo também. Eu deveria estar postando aqui, né, fazendo umas postagens mais reais, por exemplo, para criar um engajamento mais legal. E essa última mensagem que eu queria trazer aqui para vocês.
Cara, duas coisas. Primeiro é que você não precisa ser blogueirinho para você conseguir uma boa carreira. Então você não precisa vir aqui no LinkedIn e postar todo dia, ficar, né, interagindo com todo mundo. Você não precisa disso. Eu conheço muita gente, os melhores profissionais que eu conheço, né, os meus amigos, conhecidos, eles têm uma ótima carreira, ganham aí mais de 20 mil reais por mês, sem ficar usando o LinkedIn, sem ficar fazendo post falso, sem ter que ficar se humilhando aí na rede social. Eu também sou outro exemplo. Eu consegui uma ótima carreira sem ficar, né, fazendo esse heavy use do LinkedIn, só tendo meu LinkedIn e atualizando o meu emprego, só isso. Então essa mensagem, você não precisa ser aí heavy user, ser blogueirinho de LinkedIn para conseguir a sua oportunidade, mas sim ajuda. Mas se você tiver a vontade de postar no LinkedIn, um conselho que eu tenho é que você não precisa, cara, ser falso, tá? Então já tem muita falsidade nessa rede, já tem muita gente aí parecendo que tá no comercial da margarina, né? Falando que tá super feliz, nossa, amo meu emprego, amo meu bombom que o meu chefe me deu, amo programar em Java, escrever ponto e vírgula, clicar na tecla do computador, mas você não precisa ser assim, cara. E eu digo pra você não ser assim. Essa é a minha dica, pra você ser mais genuíno, pra você ser mais real, pra você pô, usa um pouco de storytelling aí, conta histórias nas suas postagens, né? Mas também não usa tanto igual aqueles storytelling bem manjado que todo mundo usa. Mas, cara, seja um pouco mais genuíno nas suas postagens, que isso vai te ajudar a se destacar um pouco, né? Então, minha última dica aí é que seja você mesmo, que é assim que você vai aparecer no meio de tantos falsos. Engraçado isso, né? Mas é isso, se você gostou do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa transparência aqui que eu trouxe de mostrar minhas mensagens, né, meu inbox do LinkedIn, o meu perfil aqui. Eu tô nessa pegada aí de mostrar tudo pra vocês, eu espero que vocês estejam curtindo. Então se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí pra gente conversar, que eu gosto de responder bastantes comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante. Me segue lá no Instagram, que também posto bastante coisa por lá. E é isso, muito obrigado pra quem viu o vídeo até aqui e um abraço!